política, assim, por trás de tudo isso, que é mostrar uma coisa que deveria ser mostrada, mas não fazem, e quando fazem, que no caso é a ficção do Homem de Bem, do meu filme, é um filme de ficção, mas o que eu quero colocar aqui dali é que uma coisa sobre as pessoas dos protestos, que a mídia insiste em dizer que são, a gente não sabe quem é. Então, quando a mídia quer retratar uma coisa, eles retratam do jeito que elas querem, não necessariamente do jeito que aconteceu. Então, aí misturando agora os dois filmes, né? No caso, o de vocês e o meu, porque a questão do videoativismo que eu acho importante, e quem assistiu o filme ontem pode comentar, então, foi para a disciplina de sonoplastia, então por isso que a gente fez muito questão do som ambiente e inserção sonora, e quase não tem fala, só no final, porque era para sonoplastia, e é meio que isso, quem é um vândalo? Quem é um homem de bem? Quem caracteriza essas coisas são a mídia. E a partir do que a mídia caracterizou, que a gente o senso comum vai determinar e vai levar também. Então, é muito complicado você ter só esse tipo de receber informação só de um lugar tradicional e você não pesquisar por outros, que a internet facilita isso, e você, a partir daí, ter a sua opinião sobre as coisas. Entendeu? Então, a intenção do Homem de Bem, no caso, foi justamente pegar um pouco da questão da mídia e do suposto vandalismo, dos vândalos, que a gente diz que o bicho não serve para nada nessa vida. É só isso que eu queria falar. Ah, então beleza. Eu só ia falar um negócio sobre a internet, mas... Não, o meu passou... Não, eu tava na dúvida aqui. Né? Não, em relação à internet, eu acredito que ainda tem um uso muito importante pra gente que não trabalha normalmente com edital, com esse tipo de coisa, que é a gente mostrar o nosso trabalho. Porque a gente depende muito dos outros, 100%. Se a gente vai montar uma ficção, a gente vai montar enfim, você vai alugar um negócio, principalmente lá em Campinas e Paulínia. Você chega num lugar, o cara que é Maria Fumaça, por exemplo, vocês sabem o que é Maria Fumaça? É um trenzinho. 25 mil reais a diária, porque a Globo grava lá. Então, quer dizer, é caro. É caro. Então, se a gente tiver alguma coisa para mostrar, e a internet é muito útil para isso. Porque pro cara que vai te apoiar ali, dane-se se você tá no festival XYZ na Ucrânia, na Austrália, o cara não quer saber disso aí. Isso aí para ele não interessa, ele quer assistir. Então, é muito importante. Uma ferramenta muito importante para que a gente consiga construir uma certa, digamos assim, moral dentro do lugar, para que a gente consiga ter acesso a coisas mínimas que são caríssimas se a gente for se dispuser a alugar ou a emprestar, a pagar por comprar. Então isso é um uso muito importante da internet também, e eu acredito que a gente deva, por exemplo, no caso do Roberto, a gente segurou um pouco para que a gente pudesse exibir, mas depois internet, porque as pessoas querem ver, as pessoas têm curiosidade de saber o que é que você está fazendo, né, o que é aquele filme, etc. Então, esse é um uso muito, muito importante da internet, além do ativismo em si, até porque o Roberto tem uma temática política por trás, mas mais importante que isso é a gente mostrar nosso trabalho na região, principalmente numa região que não... Fernanda sabe, dá alguma bola lá na cidade, dá alguma bola para isso que a gente faz? Não, Paulínia é menos ainda, porque Paulínia é cinema Rio de Janeiro. O cinema de Paulínia é carioca, né? Fundamentalmente. Passagem também, né? Oi? É de cinema de passagem, né? Que já foi. Passagem que já foi, você está dando tchau. Então é muito importante pra gente num lugar que realmente está acostumado com outra coisa. Pra vocês terem uma ideia, se a gente for trabalhar com figuração em Campinas, qualquer figuração, paga 50 reais por dia, né? Não, mano, não paga nada, cara. É um negócio pra você participar de uma coisa legal. Tá? Ah, não, mas Paulínia paga. A magia do cinema paga, não é assim? A magia do cinema... Desculpa, mas não rola, nem mortadela, nada disso, não rola nada. Mas isso trouxe até um mau hábito pra gente que trabalha ali mais no underground disso daí. É verdade. Alguém? Fala sobre o seu filme, cara. Com tudo que você falou de manhã, que bateu um papo, né? Groselha. Conversando sobre esse filme, conversa com a galera, né? Tá, o Roberto é um documentário de rua, feito sem absolutamente nenhum tipo de delicadeza, sutileza fotográfica, até porque a gente foi no meio do povo ali para gravar e com a câmera na mão, uma lapela no ator, uma lapela muito boa, inclusive, que ele virava a esquina e saía do ar, então a gente teve que arrumar uma forma de fazer isso. O Roberto
na opinião da gente, que quando a gente construiu o texto, ele deveria ser a expressão de uma contracultura real, de caminhar na contramão da cultura do dinheiro, da cultura do sem tempo, tô sem tempo, né? Que essa cultura nova é essa, tô sem tempo, não tenho tempo pra nada. E a gente tentou mostrar isso através de um personagem que paga para as pessoas para conversar com elas. E embora ele tenha um aspecto esquisito, ele é fundamentalmente é uma pessoa inteligente, que consegue debater com você vários temas e tudo mais. A gente se preparou bastante para isso. O resultado é aquele que a gente viu que as pessoas realmente não param. Lógico que existe a edição, algumas pessoas pararam. Algumas pessoas param, mas a gente ignora porque também as pessoas param. Ninguém quer discutir sobre a Revolução Francesa com o cara da rua e fala assim, obrigado, dá os 10 centavos aqui, tchau. Ou nem dá 10 centavos, né? Legal. Não precisa dar 10 centavos não, guarda um saquinho de novo. Porque as pessoas achavam que ele era realmente uma pessoa que estava passando por isso. E o que a gente queria mostrar era isso, como era que a gente conseguiria interagir com o público nesse tipo de material, que é o mockumentary, né? Que a gente faz ali uma tiraçãozinha de sarro também com o que seria um documentário sério. O resultado foi bem inesperado pra gente. A gente não tinha ideia do que ia acontecer, principalmente quando ele jogava dinheiro na rua. Aquela hora que ele joga e as pombas vêm, a gente não tinha ideia que as pombas viriam. Faz um certo sentido, porque normalmente o pessoal joga milho. Mas naquele momento a gente não esperava que as pombas fossem agir como o cara agiu, por exemplo, indo lá. 3D, não foi 3D? Ok. Eu tinha achado que era 3D. Presta atenção na época da votação, mas eu achava que era ficção. Eu também achei. Eu achava que era ficção, porque tem um nome lá no documentário, mas eu acho que eu não prestei atenção. Não. Ele é uma ficção, ele é um mockumentary, quer dizer, ele é uma ficção... Oi? Ele é um... Não tinha milho nenhum com moeda não, cara. Era moeda de... Oi? Não. Aquele cara não era combinado, não. O que... Sim, não tem figurante. Não tem nenhum figurante. Não tinha milho no meio das moedas. Aquilo foi um efeito que a gente não esperava. A gente não esperava que a pomba fosse interagir com o rolê ali na hora. E muito menos que o cara fosse chegar e, desculpa, literalmente ficar ciscando atrás. Tô jogando dinheiro no chão aí. E depois ele voltou. Não, ele olhou pra mim, tipo, o cara tá jogando dinheiro no chão. E depois ele foi e voltou, porque ele falou assim, nossa, acho que eu deixei uns 30 centavos ali atrás, eu voltava. Ele foi... Pensava que era tudo armação. Não é armação nenhuma, não tem nenhum figurante, o que dá muito problema em alguns lugares, porque as pessoas querem a assinatura desses caras que interagiram com ele, ninguém. A única coisa que a gente descobriu no tapa era que era impossível fazer perto, porque perto todo mundo para. Teve um cara que deu um recado sobre, como é que era que eu falei pra vocês hoje? Era aquela doença de pele. Vitiligo. Ele deu um recado longuíssimo sobre vitiligo, para mais porque a câmera estava perto. E não era o que a gente queria que as pessoas interagissem com ele como se ele fosse de fato aquilo. Tinha menina que parava e ficava olhando para a câmera, pra gente, conversando com ele, sem ouvir o que ele estava falando, não estava falando nada. E a gente tentou tomar cuidado para montar algumas verdades polêmicas ou universais, como a última que ele fala, todos nós vamos morrer. Mas o fato é que as pessoas realmente não têm interesse em ouvir. Embora ele tenha invertido a lógica, né? Você paga para ouvir rádio, você paga para ler jornal, você paga para ver a TV... E ele está pagando para você ouvir, para você saber alguma coisa. E as pessoas não querem saber, não, nem por pena. Então esse foi um desafio muito legal do Roberto, que é um negócio absolutamente distinto de tudo que a gente já fez. A gente gosta de filme com demolicar, carro velho, explosão com sangue, coisa... E foi um negócio absolutamente diferente para a gente. E a gente não sabia a repercussão que isso ia ter. Então, vir para o festival e poder falar sobre o Roberto, esse monte de groselha sobre a contracultura e tal, é muito legal, porque foi o que a gente imaginou na hora de fazer. Tudo num dia, cara. Tudo num dia, como eu falei, eu não acho que... A gente fala do valor do filme, parece que a gente está diminuindo quem tem dinheiro, mas não é. É realmente bacana que a gente gastou muito pouco para fazer um material que deu certo. Porque às vezes você também gasta R$5 e fica uma porcaria. Nossa, parabéns, você gastou R$5, você jogou R$5 no lixo, né? Mas foi um trabalho barato, simples, que a gente trabalhou em 2 pessoas, mais o Fábio, que é o ator, que também a gente trabalha junto sempre, né? Então a gente fez um negócio em um dia no centro de Campinas, mais um tempinho ali para editar, que a gente não sabia o resultado. A gente tinha um roteiro, mas a gente não sabia o que ia acontecer com isso. A gente acabou não seguindo 50% daquilo, porque foi tudo ao contrário. Então é um filme barato, custou, sei lá, realmente foi o que eu falei, pastel e um maço de chanceler, que ele resolveu que ia fumar o chanceler, que é comprido, que é caro, inclusive. Então foi um custo baixíssimo. Exigente, Roberto foi exigente. Ele falou assim, esse personagem fuma chanceler. Não, por quê, cara? Não sei, fuma. Não, fuma parla. O presidente Figueiredo fumava o par, não. Sou contra o presidente Figueiredo, vou fumar chanceler, cara. Então, baseado nisso, foi um desafio bem legal e um resultado muito legal. A gente está acostumado a trabalhar com orçamento baixíssimo, a gente não é de
nenhuma universidade de audiovisual, nada contra também, porque nada... Também não tem dinheiro, não, mas eu nem fiz esse vínculo, é só mais um tijolo na pilha, assim. E, enfim, não é nem a questão, porque às vezes a gente vem e realmente dá a entender de que não, o mérito é esse aqui, é fazer no chão. Não, é legal também, é um outro tipo de experiência, né? A gente que faz as coisas a custo quase zero. E deu um resultado bem legal mesmo. A gente ia passar um festival em Florianópolis, deu uma certa repercussão em Campinas. Mais do que um negócio que a gente demorou 8 anos para fazer, que é um longa-metragem, que me deu cabelo branco, blá, 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 blá. A gente lançou agora. Roberto, foi bem legal. Roberto. Quem mais apareceu ontem? Eu acho que em lugares onde não tem nenhum suporte, nenhuma lei de incentivo, ou os empresários da região não apoiam, o governo, o cinema de guerrilha sempre foi base mesmo. Acho super importante que se tenha na busca de ter infra, né? Porque não como proposta, a não ser que seja uma estética. Eu só discordo assim, eu acho que errado não é quem pede R$50 pela figuração. Sabe? Eu acho que errado é não ter estrutura, porque não pode ser tudo na base da brodagem, entendeu? Assim, aí assim, o erro não está do cara que pede R$50 na figuração, o erro está na falta de estrutura do governo, está na falta de estrutura de apoio, está na falta dos empresários de acreditar que você vai vir aqui representar Campinas. Eu acho que o erro ele é numa outra instância, porque uma vez na brodagem, tudo bem, 2 vezes, mas você não só vai fazer uma, não só vai fazer 2, né? A história. Então, eu acho que tem que profissionalizar. De uma certa forma, eu acredito isso até a segunda página, mas eu acredito que o cinema de guerrilha tem que existir, mas na busca da profissionalização. E a profissionalização passa por ter os R$50, por ter o transporte, por ter a alimentação, por ter um ganho para você pelo que está fazendo. É isso que eu estou falando. Ele está aí para buscar isso, assim, não com isso como objetivo. Não é o objetivo, não é o fazer, na verdade, porque isso você cansa de fazer. Absolutamente. Cansa. Né? Você cansa. O erro não é o cara pedir, nem o fato da gente não ter ordinário. O erro está em uma cidade que cria um polo de cinema dedicado a não oferecer nenhuma chance para quem é local ali, nenhuma. O edital que saiu agora de Paulínia, e a gente não precisa se alongar nisso, é uma palhaçada, cara. Uma palhaçada. Ele é destinado a não. Então, quer dizer, é um polo que foi criado justamente para alimentar essa coisa da figuração. Apareci no filme com o Celton Mello. Mas ele não é criado para dar chance para você investir em quem é local. Esse que é o erro. Só para fechar aqui, eu não estou fazendo uma defesa também à Paulínia. E não estou condenando quando a pessoa se doa de graça por um. Mas eu só queria dizer que não pode ser a tônica. A briga da gente nesses festivais, ou em Campinas, em Natal, na Amazônia, em Manaus, em qualquer lugar, eu acho que tem que ser sempre porque tem dinheiro para outras coisas, tem dinheiro para outros destinamentos. Então, acho que a briga é para que a gente profissionalize, para que as pessoas recebam pelo roteiro. Você escreveu o roteiro, você vai receber pelo roteiro. Você dirigiu, você vai receber pela direção. Tá? Quer dizer, para que isso vire uma indústria mesmo, que agora faz parte da luta essa militância, vamos fazer na brodagem, se não tem grana, não vamos deixar de fazer por causa disso. Complementando só isso que a Alexandre fala, você fez um filme, sei lá, com um cigarro todo. O filme que eu trouxe custou mais de R$100.000 aí, financiado pelo governo do estado. Com R$100.000 eu ainda tive que tirar dinheiro que seria meu para alugar a câmera que eu queria para fazer o filme, para alugar as lentes que eu queria para fazer o filme, né? Ou seja, e no Recife a gente hoje talvez seja vem se tornando um polo há alguns anos, com muitas produções de curta, uma coisa absurda. A gente tem um fundo estadual que o mercado, nós nos unimos, era um fundo de cultura, tudo misturado. Hoje tem o fundo audiovisual separado do resto. A gente tem um fundo só para audiovisual e um fundo para música, dança, tudo. Os caras são putos com a gente. Mas por quê? Porque a gente se juntou, se organizou, porque os técnicos começaram aqui, o cara que ganhava 100 está errado, o meu cachê é 300, hoje todo mundo ganha 300. Ou seja, agora tem um mercado muito mais estruturado hoje do que talvez Campinas tem, do que talvez Paulínia já tenha
esteja propondo, né? E sobre esse negócio de brodagem, continua acontecendo, só que lá não é uma prática. Muita gente faz filme. Eu fiz o meu primeiro filme, eu gastei acho que uns 5 mil reais, porque eu tive que filmar em Salvador. Contratei uma equipe lá, eu nem fui. Mas fiz totalmente 0,800. Eu chamei os amigos, vamos fazer, vamos, e rodou aí. Ganhou Cine PE, ganhou uma porrada de coisa. Rodou um bocadinho. Agora, por exemplo, um dos marcos do cinema nacional, que foi um grande marco do cinema pernambucano, o do cangaceiro, o Baile Perfumado. Baile Perfumado, as pessoas tiveram dinheiro, não tiveram dinheiro suficiente, muito, mas era muita gente que se juntou e vamos fazer junto, vontade. Essa vontade que você teve, que todos nós aqui temos, Marcelo Pereira, os caras não sabiam fazer, vamos fazer no pau, vamos, não é que não sabiam, fizeram um filme do caralho, mas foi por vontade, foi de correr atrás, e aí daí surge todo mundo, o mercado se junta. Não pode a gente sempre ficar, pô, não tem dinheiro, vamos correr. Junta todo mundo, velho. O baile é um bom exemplo, porque é o seguinte, o baile não tinha verba e todo mundo que gostava e queria fazer cinema foi de graça. Foi, trocava, não tinha lugar para dormir, às vezes não tinha carro para ir por set, sabe, assim, foi, mas todo mundo, e aconteceu, o filme aconteceu. Mas ele foi quem jogou essa semente dessa briga e dessa conquista que mais na frente se teve, de obrigar a... Isso não foi assim uma coisa tão bonitinha, não. Mas o que acontecia? Alguém do governo entendeu que era mais fácil criar um fundo e criar umas regras do que ficar atendendo individualmente o pedido que iam lá. E como alguns pedidos não podia negar, você ia negar para o cara que tinha feito retomada do cinema com o baile, não. Mas aí o outro que não tinha feito se sentia muito doído, dá para ele, não dá para mim. Então começou a criar um constrangimento político. Não é porque ele tem olhos azuis, achou bonitinho, não. Foi uma coação, foi uma pressão que foi feita. É isso que eu estou dizendo, isso que vocês estão fazendo tem que chegar nessa hora de incomodar essas pessoas que têm o poder. Bater em Paulinho. Tem o poder porque lá, acho que esse é um testemunho importante, porque lá são 14 milhões para o audiovisual. É dinheiro pra caralho. Mas não é só para produção. Não é só para produção. É para o audiovisual. Desde cineclube a restauração de sala. Mas é muito dinheiro. Mas o que é 14 milhões para um governo, para a Prefeitura de Campinas? Para o governo do Estado de São Paulo? Não é nada, isso não é nem toco. Se for dar um toco de 400 milhões para ele, de 14 milhões, o cara recusa. Entendeu? Não, na esfera que é. Então, é brigar. Não, hoje tem um fórum audiovisual, o pessoal se junta, a gente se junta para discutir e brigar pela legislação. Hoje está tendo uns encontros para que esse fundo não... Se o Eduardo Campos vai sair, deixou o governo, se ele perder a presidência, enfim... Entrou um governo novo, o cara vai dizer acabou com o fundo. A briga da gente hoje é que isso não acabe, isso vire lei. Ou seja, o fundo seja um fundo, não seja um fundo, seja sei lá, como é que se chama, um negócio no orçamento que ninguém mexe mais e acabou. Independente de quem entra. Independente de quem entra e quem saia. É a briga que está sendo travada. Imagina, hoje tem um mercado com, sei lá, o Estado tinha 10 cineclubes. Hoje, se brincar, tem uns 80 no Estado todo. Eles promovem cineclubes, promovem festivais. Cidade com 30, 40 mil habitantes tem um festival de cinema. Mostra de cinema. Isso no Estado todo. Pesquisa, recuperação de acervo, livro, tudo que você imaginar no audiovisual está sendo feito. Com isso, o mercado da gente, pô. Tem profissionais hoje que vivem do audiovisual, que vivem da publicidade e não fazem mais publicidade. Porque a demanda de curtas, longas, é tão grande, tem fotógrafos lá que estão vivendo disso. Então, assim, a gente não está contando vantagem aqui. A gente parece até que a gente está falando vantagem. A gente está dizendo assim, é possível chegar, e assim, a gente não chegou onde a gente quer não ainda tem muito o que fazer. Mas é possível chegar, agora só vai chegar na hora de se sentir incomodado, porque estão muito confortável para eles achar bonitinho. Se você ganhar um prêmio nacional, ele vai lá e diz, de Campinas, não sei o que lá, eu dei um apoiozinho. É confortável, mas não pode ser na base do conforto, tem que ser na base da pressão mesmo. Incomodando. A pressão ela é feita com união, né? Isso claro. Não. E tem um outro lado também, do nosso lado que está com fundo. Muita gente hoje vive em função do fundo, que é o Fundo Cultura.
Tem neguinho que se não aprovar 2 projetos no ano, lascou, você vai ter que vender farinha na feira aí, porque o cara esquece Ancine, esquece Rouanet, esquece Paulino, esquece tudo. Só quero Funcultura. O neguinho vai morrer com isso aí. Porque o que começou em 5 anos de produtor de cinema na cidade, que não existia, é um absurdo hoje. Assim, hoje tem um sindicato. Então, assim, se você quiser pagar a um captador de áudio menos do que a tabela do sindicato, não pode. Você não paga, ou o cara faz na brodagem, assim, mas legalmente, no contrato que você tem que prestar conta, beleza, você tem que pagar o sindicato. Então, é uma coisa que junta a outra, entendeu? Assim, porque já leva o trabalho com mais dignidade para quem faz o trabalho, esse cara já está, vira uma roda. Mas é por isso que a gente procura depender o mínimo possível de qualquer tipo de brodagem. Isso faz com que a gente aprenda. Começa a juntar na lógica. É isso mesmo. A gente jamais chamou qualquer pessoa para trabalhar com a gente. A gente sempre tentou aprender tudo justamente por isso. Até porque eu não concordo com isso, mas só que saber do trabalho. Então não é que eu se achasse bonitinho. Não é uma crítica, eu estou dizendo assim, é um caminho. Agora, antes disso, tem que fazer de graça. Até conseguir que tenha condições de fazer dentro do grana. Agora, tem que ter essas condições de tipo, a questão que eu ia falar é que se tem internet, isso também pode ajudar a isso. Tipo, tem um filme chamado Eu Maior, que ele foi pelo crowdfunding. Foi nesse financiamento coletivo. Ele conseguiu bastante dinheiro e depois ele fez um financiamento coletivo no seguinte. Você viu meu filme, ele foi disponibilizado na internet. Você viu meu filme, você achou legal, faz um crowdfunding na tua cidade. Se você conseguir 3 mil, ele vai passar no multiplex. E ele passou em Recife, ele passou em São Paulo. Tipo, olha, a sessão lotou? Não sei. Mas foi um filme independente que passou no Shopping Recife. Que, assim, o Shopping de Recife é o Shopping Multiplex que tem lá. Eu fiz uma referência que ninguém entendeu. Mas, enfim. Isso aconteceu. Sabe? Isso vem acontecendo cada vez mais. Claro, é fácil conseguir crowdfunding? Não. O filme é 100 mil. Mas é fácil... E é fácil conseguir 100 mil, tipo, a média de preço de crowdfunding aqui no Brasil é tipo entre 20 e 30 mil. Eu estava lendo um estudo que eu pretendo lançar projetos em crowdfunding, até porque... E eu estava vendo 20 e 30 mil. Pô, dá para fazer um filme massa? Não sei. Mas dá para fazer alguma coisa bacana do que a gente fez. Nosso filme custou o quê? Foi R$2.000, porque fez 2 idas para São Paulo. E o resto foi a gente tinha, sabe? Então, assim, eu acho que uma luta não exclui a outra. Tenta com a política, tenta pelo crowdfunding, faz na brodagem, e eu acho que a produção tem que acontecer, porque é o grito, o cinema é a expressão, né? Pede apoio. Apoio é isso. Eu acho que ela tem um exemplo muito legal a respeito de exibição. A gente tentar sempre... Na verdade, acho que continuando esse papo, eu acho que a gente confunde uma coisa, que é o econômico e o financeiro. Então, o financeiro é o que a gente tem para fazer o filme. E o econômico é o que ele custa de verdade. Por exemplo, eu fiz fiquei à frente de um festival durante muito tempo, que é um festival de artes integradas, até 2012. E esse é um festival que já custou, 50 mil em dinheiro, financeiro. Mas aí eu abro um orçamento real, que é o econômico, e mostro para quem está apoiando o quanto ele real custa. Porque, por exemplo, você está fazendo de brodagem, mas eu sei que um assistente de produção ele tem que ganhar pelo menos R$400 por semana, no mínimo. Então eu vou botar lá, R$400. Então quando o cara fala assim, não, eu estou dando grana para o festival e tal, mas você está dando 20%. O resto é essa galera todinha aqui, ó, que está investindo, porque isso é investimento. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar e a entender. Porque, às vezes, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham comigo, que às vezes fazem cartaz, mas quando eu tenho uma oportunidade de jogar ela num projeto grande que eu estou, então eu já faço uma troca. Quando eu tenho a oportunidade de pagar um pouco mais, eu pago. Então, a gente vai meio empurrando com a barriga, vai meio, indo, mas a gente tenta fazer essas trocas de forma justa e claro, né? Então eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso para a gente realmente tentar criar um mercado, porque o governo federal, estadual, municipal tem a ideia do edital para fazer esses investimentos, mas são investimentos no mercado, para que com o tempo
que eu não sei quanto tempo ele comece a gerar sozinho. Eu acho que outra coisa que a gente também tem que entender claramente é o independente. Porque, por exemplo, o cara fala assim, tem gente que às vezes se orgulha, que também não acho que é o caso dele, nem não vi ninguém comentando assim, mas lá na minha cidade tem gente que orgulha e fala assim, eu trabalho, tipo, eu também trabalho pra caralho. Tipo, o cara fala, eu trabalho e nos finais de semana eu gravo meus filmes. E todo mundo trabalha de graça. Tipo assim, é não entender que isso é um trabalho, que isso não é uma perda de tempo. E que o independente, ele é quando você tem autonomia sobre o projeto. Se o teu curta que custou 100 mil, exatamente, ele podia ter custado 1 milhão e ele podia ter 2 minutos. Mas se tu falasse assim, não quero esse ator, não esse diretor de arte, não vai ser essa cor, vou botar umas flores aqui, não, pode, apaga tudo isso, pinta tudo. Tipo assim, exatamente, se ele não está preocupado em vender, se essa produção, né, o conteúdo dela não é para vender, e ele tem autonomia, não interessa a quantidade de dinheiro que ele tem, ele é independente. Só que aí ele foi procurar métodos, né, de financiamento, estaduais, municipais, apoios de empresa, que eu não sei como acontece em outros lugares, mas no Amazonas é muito difícil, no Amazonas, porque o apoio sempre é em serviço, nunca é em dinheiro. Né? Então, eu acho que essas duas coisas, econômico, financeiro e o que é realmente o independente, né? Então, eu queria continuar assim esse assunto, na verdade. Então, assim, como eu venho então do Mato Grosso do Sul, que é um estado que também não tem infraestrutura nenhuma para cinema, para produção audiovisual, não tem lei de incentivo, não tem fundo de cultura. Está começando agora um fundo de cultura, mas também é um fundo de cultura geral, que você tem mínimos de apoio de 5 mil, 7 mil reais. E depois dessa minha realidade no Rio de Janeiro, né, encontrar então essas outras estruturas, né, de produção e de financiamento, circulação, de cinema, né? E você perceber, por exemplo, que 8 milhões, 10 milhões da Prefeitura do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, financiam 3 filmes por ano, você começa a entender também que essa lógica então de fomento industrial para a circulação e macroestrutura de exibição cinematográfica não representa também os nossos anseios enquanto sujeitos sociais mesmo. Porque se você concentra a produção em 3 filmes, uma produção que é o dinheiro público, como ele estava dizendo, a gente paga para assistir televisão, a gente paga para escutar rádio, a gente paga para ver cinema. Qualquer coisa que a gente está comprando em qualquer lugar da cidade, você está dando um imposto fiscal que tem que ser revertido para a sua produção e para deleite, né, da população em geral. Então, se você for pensar que essa mesma lógica de concentração de produção que é representada pela Globo Filmes, que é uma estrutura privada, o Estado está reproduzindo, alguma coisa está errada, né? Porque se realmente o interesse do Estado é financiar bens culturais e não produtos ou mercadorias culturais, porque na verdade essa deveria ser a preocupação do Estado brasileiro, não produzir mercadorias culturais, mas sim patrimônio cultural efetivo, você vê que a lógica está sendo reproduzida industrialmente. E você começa a ver que não necessariamente essas saídas empregatícias, empresariais, são as que vão realmente representar o nosso anseio enquanto artista, enquanto criador, enquanto pessoa vivente nessa realidade. Então eu acho que eu penso muito, na verdade, também em outras possibilidades de estrutura, também públicas, também estatais, de produção audiovisual. Estava comentando com eles mais ontem, o Niterói tem uma coisa interessante que eu acho que o Recife também tem, NPD, Núcleo de Produção Digital.
que é um órgão público, uma instituição da prefeitura, que tem infraestrutura de filmagem, tem equipamento de filmagem, fotografia, ilha de edição, equipamento de som, e a burocracia é mínima para você conseguir reservar e utilizar o equipamento. Então você também não tem a necessidade de locação, você não tem a necessidade real de investimento em capital, mas você tem uma estrutura de Estado, uma estrutura de poder público auxiliando a produção de cinema. Auxiliando a produção universitária, independente, dita amadora, né? Então, você tem outras possibilidades também de se produzir esse tipo de cinema. Se você tivesse, por exemplo, uma estrutura no Ministério da Cultura, em que você tenha acesso ao equipamento de ponta, e você receba um salário, como os professores recebem, como o pessoal do IBGE recebe, como o médico do SUS recebe, por que a nossa atividade como artista também não pode seguir outros mecanismos de financiamento de Estado, né? Porque se você for pensar, se você tiver estrutura de filmagem, você tiver, por exemplo, um salário mensal, você pode produzir um curta a cada 2, 3 meses, né? 5 meses, e esses bens culturais também são comercializáveis. Por mais que eles não são mercadorias propriamente ditas, por ter essa preocupação de produção cultural e de patrimônio material da cultura brasileira, ele também é comercializável, ele também é vendível. Ou seja, existem outras maneiras de fomentar a indústria, circular o audiovisual e, ao mesmo tempo, quebrar um pouco dessa estrutura que já está pré-moldada, entendeu? Já está pré-estabelecida. Se você vê que o Brasil incentiva em, 18 milhões, Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 1, o que isso está produzindo de discurso ideológico para o Estado brasileiro? O que está produzindo de discurso semântico mesmo para a relação que as pessoas constroem com o outro, com a outra pessoa, né? Você financia com 18 milhões um filme que para o cara botar um saco na cabeça do preto lá em cima do morro, vai enfiar um pau no cu do cara lá para torturar. O torturador vira secretário de segurança, porra, no Tropa de Elite 2. Pô, então isso é ditadura. O dia que o torturador pudesse ser secretário de segurança pública, a gente tem que ir embora daqui, entendeu? Porque alguma coisa está errada, a gente retrocedeu, né? A gente caminhou para trás. Então, assim, eu acho que minha contribuição, falando do meu filme que vai passar mais tarde, que é um filme que busca essas outras lógicas de produção e busca, se não existe o assalariamento prévio, que todos as arrecadações do filme, por exemplo, em prêmios de festivais, distribuição em televisão, são cotizadas, divididas por cotas entre todos os técnicos que trabalharam na produção, que é o sistema de cooperativismo. Então, o meu filme ele é dedicado ao Nelson Pereira dos Santos, cineasta brasileiro, que fez a primeira cooperativa de cinema na América Latina, isso em 62, e trabalhava nessas estruturas. Fez Rio 40 Graus, Vidas Secas, nessa estrutura de cooperativa, e que se a gente não tinha uma indústria cinematográfica e audiovisual tão fortalecida, tão estruturada, e os filmes circularam e ganharam, né, o lugar que ganharam na história do cinema brasileiro, hoje nós temos mais possibilidades ainda, né, de estar fazendo ser visto esse nosso pensamento, essa nossa produção. Então, por exemplo, meu filme custou R$130, R$100, R$80 da pousada para o ator, foi tudo filmado num dia e montado num dia. E comida para os técnicos, que foi filmado na praia, numa lagoa na beira, perto do mar, com pescadores, com um pescador e esse meu ator. Então foi comida, hospedagem para o ator e comida para o pessoal da equipe, técnicos e tal. E cada um desses cabeças de equipe dividiram os custos e o filme saiu R$36 para cada um. Agora, por exemplo, se a gente ganha um festival do Rio, um prêmio, de 10, todo mundo vai dividir 2.000 para cada um, 100.000, 700, dependendo de qual foi o prêmio, por exemplo. Claro que isso não assegura que nós, vamos dizer assim, nós sobrevivemos da nossa produção audiovisual, por enquanto. Mas é isso que está se buscando e é isso que eu acho que o meu filme pode trazer como contribuição aí para essa discussão. Eu acho que eu não soube me expressar. Eu não sou contra o filme barato, nem sou contra a participação, não. É porque eu acho que cinema já vem agregado à palavra cinema
dinheiro, custo. Tudo é muito caro, tudo é muito pegado. Então, essa questão do financiamento, seja público ou seja privado, eu acho que você está certíssimo em fazer assim. Se eu morasse num lugar que não tivesse edital, eu ia fazer assim, sabe? A gente briga, edital não é fácil também, não é botou a prova, sabe? Tem 700 inscritos, a prova 20, é pior do que vestibular, sabe? Assim, é muito complicado. E eu acho que também o edital tem um nome lá de fomento, certo? Mas aí volta para o que você falou, assim, vai fomentar o Zé Padilha, ele já foi fomentado, ele já fez o nome dele, não tem mais que investir nele, tem que investir em você que ninguém conhece ainda, para que você possa criar um nome e andar sozinho, como hoje o Zé Padilha pode andar sozinho. Não tem sentido investir no filme dele, não tem sentido investir no show do Caetano, como tem. Né? A Paula Lavigne pegar 3 milhões para o show do Caetano não tem sentido. Tem sentido para o show de alguém que não é conhecido, entendeu? Assim, é um direção. Agora, para você ver a preocupação maior, a gente está falando, o debate esquentou quando a gente falou de dinheiro. Tá? A gente está falando muito pouco dos filmes da gente, mas porque é uma preocupação, porque quem realiza sabe que custa, que tudo virou para um lado, era bom ter uma bacia. Custa R$10 a bacia. É bom, tudo que você transforma em gasto, entendeu? E o lance que o edital também, quem ganha edital, também. Só dar uma paradinha aqui, deixa eu tirar esses banquinhos aqui, que eu estou colocando a câmera aqui, e aí a gente está pegando de costa. Eu vou tirar esses bancos aqui. Eu acho que fica melhor. Fazer um C aqui, né? Não, tem o lance do edital que eu ia falar, assim, de financiamento. Geralmente, a grana que entra não é suficiente para o filme, né, todo. Né? Você acaba pagando, mas pagando muito pouco, assim, né? Esse filme que vai passar amanhã, ele é do Fundo Municipal lá de Florianópolis, né? E o primeiro era de 30 mil, depois eles subiram para 40 mil, assim, né? Mas ainda assim, tipo, o orçamento do filme, quando a gente vai fazer começa um filme e vai fazer um acordo entre a equipe, então vamos pagar todo mundo, vai pagar desde do cara da fotografia, até o figurante e tudo mais, né? Vira um outro orçamento, aquilo que ela falou, o orçamento real, né? Uma outra, e o filme custou 38 mil, assim, eu tive que tirar 8 do bolso para continuar o filme, porque tinha câmera subaquática, tinha não sei o quê. Quando eu vi, não tinha como parar o filme agora, porque tá com a equipe toda formada, tá tudo, né, tem que prestar conta, tem que fazer uma porrada de coisa. Você entra numa armadilha, né? Um lance que no final das contas eu falei assim, me fudi, me ferrei, vou ter que fazer esse filme agora. Tenho 30 pessoas envolvidas e uma grana que não é o suficiente para fazer o filme. Mas daí a gente vai lá e tentar fazer o melhor, né? Pois é, justamente isso que eu vou falar, porque lá em Natal tá bem assim no início de tudo e tal. Então, assim, eu acho que faz uns 2 anos, né? Tiago pode ajudar aqui. Começou a pipocar essa motivação dos realizadores para poder ganhar dinheiro, porque fazer de graça é bom, mas não paga conta de ninguém, não. Isso. Aí voltou a BDC, Associação Brasileira de Curta-Metragistas e Documentaristas do Estado. Então, nesse momento agora, assim, há uns 2 meses, a gente está numa campanha de política pública para o audiovisual. Faz uns 2 anos que, assim, começou a vir, tem um Goiamão Audiovisual, um festival lá que é muito bom, que traz oficinas, que traz não sei o quê, a pessoa se motiva, faz uma oficina com não sei quem, já quer fazer um vídeo. Então, faz uns 2 anos que pipocou lá e é porque se juntou, né? Ele estava aqui. Isso. Pouquíssimo. 15 mil para cada um. Foi o primeiro de todos. Esse ano são 6 filmes. Ainda está se discutindo. Isso. E a galera tá, tipo, que bom, muito obrigado. Teve 3 o ano passado com 15 mil, só que a gente não quer, a gente quer mais. Então, assim, não vai se conformar com o que tinha antes, vai brigar. Então, a gente, infelizmente,
vai começar, tipo, todo mundo com muito dinheiro. Vai começar pouco, aí a galera vai ver que dá certo, então agora eu quero brigar por mais. E assim vai crescendo, como provavelmente em Pernambuco foi do mesmo jeito. Começou com pouco e agora está com um polo maior. Então, querendo ou não, tem que ter união. Então, querendo ou não, tem que ter uma motivação dos realizadores, de quem gosta de cinema no local, para poder fazer pipocar essa vontade de e cobrar. Lógico que também é bom ter outro tipo de patrocínio, mas eu acho que é essencial ter o incentivo público nesse rolê, porque senão não dá certo. Porque o financiamento público tem que rolar com certeza. E é constante, né? Porque esse financiamento que foi feito meu filme e a revista também, esse ano mudou o governo, já caiu, assim, tipo, então tudo que foi conquistado... Nós falaram da ferramenta da internet, que tanto até de conseguir financiamento, como divulgar, como fazer ser visto. Hoje os curtas são muito mais vistos do que antigamente. Antigamente você fazia um curta, lançava para os amigos, para quem trabalhou, para a família, e ficava lá na lata, na geladeira, mofando. Hoje em dia não, eles têm uma exposição maior por causa da internet. Eles têm uma exposição maior porque houve um boom de festivais. Se você pegar ali na Ancine, todo dia sai, abriu inscrição para festival, abriu inscrição para festival. Quer dizer, isso tudo. Mas uma coisa que é uma distorção que está acontecendo, que acontece também, é que os governantes, eles acham assim, se eu botar no final do ano dizendo que apoiei 50 filmes, para mim eu vou ser melhor do que aquele outro que apoiou 30. Só que ele apoia 50 filmes para que o cara faça o filme. Mas você não tem dinheiro para fazer uma cópia depois. Você não tem dinheiro para fazer um cartaz depois. Então, assim, ainda ninguém... A gente está todo numa luta, cada um na sua luta, né, que ela é muito extensa. Né? Acho que a militância é isso, é fazer na tora, como a gente vem fazendo até hoje, uns mais caros, outros mais baratos. Mas esse tipo de coisa aqui que parece muito informal, né? Um monte de gente se junta, né? Mas isso aqui é o que vai. Tu vai voltar com ideias lá para lá. Você vai voltar, eu vou voltar com ideias. Todo mundo vai voltar com ideias. Pegando aquilo que ouviu, que funciona em tal lugar e brigar. E dizer, por que a gente não faz feito fazem lá? Né? Então, acho que a ferramenta que elas falam da internet... é uma ferramenta muito nova para a gente não está sabendo usar ainda, a gente está aprendendo, talvez outras gerações vão saber usar, né? Assim, essa coisa do quarto poder que era da imprensa, que deixou de ser da imprensa e ele é da gente, assim, a gente não está sabendo usar ainda, mas já tem esboços, essas manifestações foram um esboço de a gente tomar rédeas, procurar financiamento, de expor na internet, são esboços, mas eu acho que a gente vai chegar se organizando como está, que assim, eu acho que o festival dele vai estar daqui a 3, 4 anos exponencialmente muito maior do que é hoje. Como vem a Galope, há 10 anos era uma coisinha e ele agora está dizendo, ele agora já financia a vinda dos realizadores. Nós só estamos aqui porque ele pagou passagem, hospedagem, alimentação. Ele não tirou isso do bolso, entendeu? Assim, mas ele batalhou 10 anos para no 11º conseguir fazer uma coisa que eu tenho certeza que no primeiro ele queria trazer. Né? Assim, então, não tem outra para a gente, é lutar, é brigar, cada um com suas armas, e fazer filmes. Né? E nos debates falar de filmes também, porque a gente só está falando de políticas públicas. Olha só, só para dar a transmissão online está funcionando, tem várias pessoas conectadas, assistindo a gente. Mas é preciso quando... Então, pessoal, pessoal da rede que está assistindo, bem-vindos. Mas eu ia falar para vocês que falem mais no microfone. Tá legal? Assim, a gente está com... que quando não está no microfone, a sala não é adequada e nós não temos outros mecanismos de captação. Então, quando vocês forem falar... Ou então, pelo menos... já ajuda, sabe? Vamos falar dos filmes. Não, é porque o dinheiro, né, cara, assim, fazer filme sem dinheiro é um troço, assim, que parece meio surreal, né? Mas é possível. Mas, por outro lado, assim,
quais são os mecanismos de profissionalização que a gente vai desenvolver que não envolva, por exemplo, recurso econômico. Nessa realidade ordinária, é praticamente impossível. Você precisa você tem que comprar um combustível, você tem que, né? Mas eu acho que vale a discussão, sim, sobre o dinheiro. O dinheiro faz parte da nossa realidade. Mas que nem ele falou, aí é bom pular a etapa da discussão e aí a gente ir para uma discussão também dos filmes. Mas eu acho que é difícil discutir uma coisa sem falar outra. Também, por outro lado. Isso implica... O filme O filme do Mario, por exemplo, né? Por mais simples que tenha sido a produção, por mais simples e mais inteligente que tenha sido, mais planejada que tenha sido, ainda assim você tem uma despesa mínima que seja. Mínima. Então, assim, fazer sem dinheiro você pode não fazer com recursos vultuosos, mas sem dinheiro também é difícil fazer sem dinheiro, porque você precisa comprar um equipamento, você precisa comprar uma água que seja, você precisa comer, né? Então é isso, mas eu vim aqui só para falar para vocês isso, que aqui tá a conversa. Eu acho que a gente podia fazer mais uma meia-lua, assim, vocês também podiam... Isso. Aí vocês podiam entrar mais um pouco também. Para facilitar para a internet quem está vendo, né? Assim. Você podia... Isso. Você podia ficar mais ali, assim, de repente. Não, aí. Aonde vocês quiserem. Não, então, só uma provocação. Quando a gente vai no cinema e a gente paga o ingresso para ver o filme, a gente não sabe se o filme vai ser bom. E a gente pode perder nosso dinheiro. Então, eu vejo muita internet com a oportunidade de fazer a pessoa pagar antes para você produzir e depois ela ver. Sabe, essa provocação que eu penso muito nisso. A internet... Porque, assim, em Pernambuco, o futuro é pelo governo. Quantos filmes falam mal do governo com o dinheiro do governo? Mas, assim, isso pode ser uma provocação de... Eu não sei se está certo, é uma provocação que eu faço. É muito legal o financiamento, mas às vezes pode ser uma autocensura, não sei. Eu não sou jornalista e no jornalismo a gente trabalha muito com censura, então talvez seja não é da minha profissão. Mas vamos passar para os filmes. Mas geralmente em edital, o júri não é do governo, né? Você participa de um edital, como o edital catarinense que eu participei, assim, o júri é convidado, geralmente são realizadores, né? E eles que avaliam. E daí o governo, se é um filme sobre o governo e criticando o governo, depende, assim, né? Na verdade. Mas não é em todos os lugares, por exemplo, no estadual do Amazonas e da cidade, da prefeitura de Manaus, os editais eles são assim, chamam um profissional, mas eles sempre têm dois, aí tem o presidente do júri, a indicação das secretarias, e tem uma pessoa lá de dentro também. Então você saca... Porra, pra caralho. Então você sabe que ninguém vai ser neutro ali, fora o cara, assim, tipo, fora o curador, porque eu já conheci diversos curadores e conheço que, tipo, saí puto, cara, que não querem mais participar, fico puto, né? Que às vezes é meio foda isso. Mas eu faço isso, por exemplo, assim, o filme que vocês vão ver hoje, eu fiz, que era falando que a banda de carnaval era importante para, tipo, faz parte da história da cidade, por nenhuma, não é isso o filme, é papo. Então eu já tenho a manha, às vezes, de escrever o projeto e falar que ele é importante, que não sei o quê, e às vezes que você vai fazer uma desconstrução. Só que às vezes a desconstrução você só vai saber depois que ela está pronta.
Porque você vai passar por um processo de criação. Você tem que parar a sua vida para fazer aquilo. Então, você não tem, às vezes, como colocar isso no papel. E aí você mente no projeto. Que aí eu indico. Que nem orçamento de apoio. A gente sabe que a gente acaba botando um monte de coisa lá que, tipo, não é, que a gente vai precisar de uma grana, outra grana. Tipo, você vai botar cada dinheiro de impressão, cada gasolina, cada alimentação. Tipo, você coloca tudo muito por alto. E eu acho que eu acho que a gente, para casos como os nossos lá, a gente pode sim mentir e depois a gente bota a foto do governador. Que tem a foto do governador. Não, mas ele vai ser exibido hoje. Eu queria ouvir mais dos realizadores de ontem. Tem. Tem alguém aí que quer falar do seu filme? Eu comentei com o Alexandre ontem. É a segunda vez que eu vejo o filme dele. A gente estava junto em outro festival lá no Recife. Eu não sei se vocês perceberam, mas uma coisa que hoje eu tive mais noção é de como ele construiu o filme. O diálogo, a gravação de Paulo Freire é totalmente linkada com as ações de cada um daqueles personagens, ou um depoimento, ou uma ação momentânea do que, na verdade, aqueles personagens são representação vivas daquele depoimento. Não sei se vocês perceberam isso, que na primeira vez eu confesso que não assimilei tão facilmente. Pode falar. Não, é uma pergunta. Foi uma coisa que eu senti, que rolou até no debate no jantar, que eu achei que o Menino do Sertão foi mais explorado do que o garoto da cidade. Aí, assim, teve vários... na minha roda de conversa, teve várias colocações de por que isso, ou se foi só uma impressão minha. Mas seria legal ouvir do realizador. Se você for fazer uma divisão de tempo, eles têm os tempos de ocupação muito perto mesmo. Ali, se você for fazer uma divisão pela ocupação de tempo, eles estão muito perto. Por exemplo, eu tenho ali uns 6 minutos de Paulo, uns 6 minutos do Menino do Sertão e uns 6 da cidade. E o resto é sob som, é créditos, é essas coisas, é abertura. Então é muito igualitário. Talvez a força do personagem chame a atenção, aí você acha que ele ocupa mais espaço. Mas matematicamente está bem pertinho, bem pertinho. Eu quase me lasco ali com aquele menino, porque a escolha foi pela rebeldia dele. Né? Como Paulo falava muito de rebeldia, a escolha foi por ele. Eu vi nele um menino rebelde. Ele era realmente um menino rebelde. Ele era tão rebelde que a gente gravou em 3 dias lá no Sertão. No segundo dia ele disse que não queria mais gravar. Então, e eu já tinha... Não dava para voltar a pegar outro personagem. E eu tive que insistir por nada. Quando ele baixou a cabeça e disse, não estou com... Foi verdadeiro, mas ele não queria falar mais nada nunca. Entendeu? Assim, ele não queria falar mais nada. Naquele momento foi um momento que a gente teve que parar a gravação. Foi um problema, quer dizer... Mas eu acho que essa rebeldia dele imprimiu no filme. Eu acho que a escolha foi acertada, embora eu corrisse um risco muito grande, porque você vê uma alma rebelde, né? Não é nem... Acho que é por isso que você acha que ele ocupa mais espaço. Eu queria perguntar como foi para escolher os personagens e eu queria perguntar como é que foi para lidar com o moço do crack, porque ele poderia correr, eu não sei, como jornalista, né, aquela coisinha assim, poderia correr o risco dele parecer fumando e ser preso ou alguma coisa do tipo. Quanto tempo de acompanhamento com aquele personagem? Porque mostra depois ele 2 meses sem estar usando a droga. Bom, a história do Menino do Crack, a gente pegou o apoio, tem um serviço lá chama-se, não estou lembrando agora, que faz esse trabalho de recolher, de oferecer casa, podendo sair, depois de internamento.
E a gente encontrou ele. Agora, a escolha dele foi porque ele era um dos poucos que ele conseguia passar um raciocínio concatenado. Porque a maioria dos que eu entrevistei não conseguiam juntar os raciocínios por causa da história do crack. Era assim, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de viajar. Você gosta de viajar? Já viajou para onde? Não, nunca viajei não, mas eu gosto de viajar. Quer dizer, então, tinha umas coisas muito lacônicas, entendeu? Então, a motivação da escolha dele foi porque ele conseguia organizar, certo ou errado, mas ele conseguia organizar as ideias na cabeça dele e verbalizar. Depois teve outras surpresas. Aí eu acho que ele contribuiu pela força dele, mas a primeira escolha, senão ele consegue dizer alguma coisa, porque quem está imerso não diz nada. Eu entrevistei vários, assim. E o Menino do Sertão também foi, a gente foi um pouquinho antes, e aquilo são fabriquetas clandestinas que existem em fundo de quintal, naquela região de Araripina, que concentra um grande polo gesseiro. E ele foi pela rebeldia e pela jovialidade, porque ele era o mais jovem dos que eu encontrei e dei sorte dele ser rebelde. Então foram essas duas coisas. Olha, não, para mim não. Assim, ele realmente fumou, a gente teve um lapso de 2 meses e fez a entrevista. Quer dizer, teve uma entrevista naquele momento que ele está imerso na droga, a gente arrumou a internação para ele lá no... Vou me lembrar daqui para o fim, eu me lembro o nome do lugar. E aí ele se internou e aí a gente fez uma outra entrevista, 2 meses. E eu acho que se nota na mudança até do tom e do jeito de conduzir as frases que está diferente, entendeu? Uma hora ele fala de um jeito, outra hora ele fala de outro. Agora eu quero entender um negócio, tua opinião sobre o que é documentário, o que é ficção, enfim, até que ponto vai o documentário, até que ponto a gente dirige o personagem do documentário, ou se ligou a câmera, já acabou a realidade naquilo. Especificamente em 2 cenas simples, mas assim, tem um menino lá no polo e a câmera dando a volta nele, que eu ia dizer arrodeando, mas vocês não vão saber o que é. Girando em torno dele e tudo. E ele está ali claramente por uma indicação tua de ficar naquela pose e não olhar para a câmera. E outra, o cara andando. Até que ponto é documentário essa intervenção com o personagem, ou não, essa aproximação de, esse cara aqui, me envolvi com ele, arrumei um internamento para ele, né? No almoço hoje a gente teve essa conversa, né? A gente estava falando exatamente que documentário, na hora que você todo dia sai de casa e vai por aqui para ir comprar droga ali, né? Na hora que você manda ele vir e filma, você já está direcionando uma coisa. Você está fazendo... Aí você manda ele vir de novo para trocar a lente. Para fazer Aí também você está direcionando. Eu acho que o que é ético, a coisa do documentário é quando ele é ético. Quando você não inventa nada que não existe. Quando você não esconde nada que não existe. Eu acho que... É como o dele disse. Ele usou um ator e é documentário e é ficção e o pessoal... Então a gente estava tendo essa conversa. Eu acho que a definição ela faz barulho. Acho que a definição do documentário, assim, não sei se seria isso. É uma história verdadeira que existe. Agora, o produto documentário, eu acho que tem uma liberdade poética aí para você trabalhar, entendeu? Agora tem que ter uma ética. Eu não posso inventar ele, não. Eu peguei um cara que tinha um visual que parecia ser craqueiro e botar ele para fumar pedra. E simular. Aí eu acho que isso não é documentário. Aí eu acho que isso é ficção. Eu acho que ele passa pela ética. Mas eu acho que a liberdade poética você tem, sabe assim... Já me questionaram, quem deu consultoria pedagógica? Eu digo, não estou fazendo uma aula, nem estou fazendo um tratado de Paulo Freire. Eu fui um aluno mediano. Eu acho apenas bonito o que ele diz. Eu vejo ali muito mais como um poeta do que como um educador, entendeu? Assim, eu acho bonito as coisas que ele diz, o sentido das coisas que ele diz. Então, é uma liberdade poética também de usar ele como um poeta, como uma coisa, não como um educador. Entendeu? Eu acho que... Não, é só sobre...
É só sobre aquela cena que ele diz que... Aí quando ele não aguenta mais, ele dorme, assim. Que ele tá na janela, né? Como foi aquela cena ali? Aí, nesse dia, chuviscou. E eu perguntei a eles, e quando chove, você dorme aonde? Na rua, molhado mesmo? Ele disse, não, eu durmo em cima do muro ou em cima de uma janela. Aí eu peguei essa ideia e achei que era mais forte fazer assim, entendeu? Porque... Não, ele não está dormindo. Assim, ele não está dormindo. É licença poética. Agora ele tinha fumado. Entendeu? Assim, ele não estava dormindo. Não vai chegar. Vai no meio lá. Não, é que eu queria só aproveitar o gancho, que provavelmente já perdeu o gancho, né? Mas enfim, da discussão do documentário e ficção. E falar também que não necessariamente documentário e ficção precisem ser dois campos separados, distintos, assim. Muita coisa de um pode infectar e deve infectar o outro, porque aí você tem uma obra mais rica, assim, né? Sei lá. Enfim. Nessa mesma história aí de documentário e ficção, aquele primeiro documentário lá, o Nanuq, o Esquimó, o diretor Flaherty, ele pediu para uma família de esquimós eles repetirem a vida tipo, que os ancestrais deles tinham, e acho que para documentar, para mostrar para as outras pessoas como era aquela vida. Isso também é um documentário ou já virou ficção? Eu acho que é documentário, cara. Lá fora eles têm um nome que chama-se docudrama. Quando eles pegam assim um bando de ator para recriar a vida de Rei Charles. Aquilo não é uma ficção, aquilo eles chamam de docudrama. Ou seja, é uma dramatização de uma coisa real que aconteceu. Agora, eu enquanto documentarista, eu acho que tudo pode, eu só não pode inventar, mentir, enganar. Aí eu acho que deixa de ter o agregado documentário, fica só ficção. Isso do Nanuq é dado histórico, né? Foi o primeiro, é considerado canonicamente como o primeiro documentário. Então você vê aí um grupo que surgiu já com esse diálogo com a ficção. Às vezes a gente tenta colocar em posições... Mesmo que você não dirija, que você chegue com a câmera e sai registrando o que ia acontecer, a própria existência da câmera ela já está interferindo na naturalidade. Então, a rigor, não existe documentário. Certo? Agora, a ideia eu acho, por isso que eu volto, a ideia de ser documentário é quando você tem um padrão ético de respeitar os acontecimentos verdadeiros. Agora, como você traz isso para mostrar para as outras pessoas, aí você usa de artifícios, usa de duas câmeras, usa de câmera escondida, usa do que você tiver à mão, mas eu acho que se tiver que ter uma definição, ele passa pela ética, senão não vai encontrar uma definição. Então, a gente conversou um pouco isso mais cedo, né? Então, o meu filme também tem um pouco isso, assim. Na verdade, também, quando eles pediram para eu até fazer a entrevista para o site, né? Eu falo isso, assim, que o meu filme, ele brinca realmente com a não existência dessa fronteira entre as estéticas documentais e ficcionais, né? Tanto é que eu, quando fiz a inscrição no festival, coloquei o filme como experimental. Mas agora no catálogo eles colocam documentário / ficção, né? Então, por exemplo, o ator do meu filme, ele é cineasta dos anos 60 e 70, foi presidente da ABD em 84, da Associação Brasileira de Documentaristas, e ele brigava comigo dizendo que esse filme é uma ficção. Eu falei, não, como uma ficção? Tem uma parte que é etnográfica, né? Que é um registro do fazer cotidiano daquele pescador, né? Não tem construção teatralizada, né? Vamos dizer assim, dramaturgicamente. Mas ele, não, mas tudo já está fazendo parte da sua farsa, está fazendo parte da sua hipérbole simbólica. Eu falei, pô, mas acho que não. Aí o festival resolveu, documentário / ficção. Porque realmente o filme tem um ponto de virada. Tem um momento que realmente você percebe, pô, peraí, já não é mais aquele registro cotidiano, direto, que estava sendo feito anteriormente. Aí você estava falando do Flaherty. O filme dele,
que depois o Jean Rouch, que foi o papa do cinema verdade, vai também incorporar essa noção da encenação, mesmo da pessoa vivente, e vai criar o termo etnoficção. Eu trabalho com povos indígenas, faço oficina de cinema com povos indígenas, e a gente recorre a isso frequentemente. Porque, por exemplo, tem um ritual da tribo Guarani lá do Mato Grosso do Sul, que já não acontece mais, porque já não tem a madeira específica que se utilizava para furar o lábio das crianças mais novas. Então, durante as oficinas, a gente encena o ritual. O ritual não acontece efetivamente, mas há uma encenação, há uma encenação dessa vida ancestral que já não existe mais, mas que constrói. O que mais me chama a atenção é a quantidade de documentários que eu encontrei aqui e a quantidade de documentários que eu venho encontrando nos festivais por onde tenho passado. Assim, eu acho que o documentário ele ganhou uma força muito grande. Ele era meio patinho feio e deixou de ser o patinho feio, sabe? Assim, porque tivemos grandes documentaristas, porque foram abrindo as portas e hoje tem gente seguindo esse caminho. Como eu conheço muita gente que não se diz cineasta, se diz documentarista, como o Cardoso, que a gente perdeu, não era documentarista, batalhou por isso. E hoje a gente vê quantos documentários tem. Na sessão de ontem teve 3, eu acredito. Não, o meu, o de vocês e o Fábio também. Pronto, é documentário, não deixa de ser documentário, entendeu? Assim, o Roberto também foram 4 documentários, quase 50%, quer dizer, e vamos ter muitos outros documentários aí pela frente. Quer dizer, isso eu acho que é porque o documentário deixou de ser chato, porque a gente se permite hoje recriar, se permite usar as ferramentas cinematográficas, se permite usar recursos para fazer documentário. Então ele deixou de ser chato, o documentário. Não que eu achasse chato, mas que todo mundo dizia que o documentário era chato. Então hoje eu acho que a gente tem aqui, quase metade da exibição de ontem foi de documentário, num festival que é um festival alternativo, quer dizer, que eu diria muito mais ao experimentalismo, muito mais ao modernismo, mas não, porque o documentário se adaptou. Acho que a gente se adaptou a essa linguagem de hoje. Acho que isso é um ganho para a gente. Foi provado também que dá para experimentar no documentário, porque esse que você falou que deveria ser de um experimentalismo, mas o documentário também pode ser experimentalista. Pode ser poético. Né? Pode ser poético. Sim, com certeza. Bom, em função do adiantado da hora, nós vamos iniciar uma outra atividade ali. Assim, oficialmente a gente termina a transmissão online queria agradecer a presença dos realizadores que estão aqui e cortei assim meio abruptamente a conversa de vocês, peço desculpa e agradecer porque, olha, muito feliz assim, pessoal, nós do festival, assim, falando em nome da turma do festival, de ter vocês aqui. Então a gente está encerrando a transmissão do debate e nós vamos iniciar agora a transmissão do encontro dos pontos de cultura e vocês fiquem à vontade para continuar a conversa. Se ela está rendendo, não tem por que parar. Tá bom. Agradecido. Esse aqui é nosso.